Essa semana em Renascer tá pegando fogo. Acompanhe comigo o resumão da semana. Não esqueça de deixar o like e um comentário. Vamos para mais um resumão. Nessa segunda-feira, 3 de junho. Pastor Lívio confronta José Inocêncio por não abençoar o casamento de João Pedro, expressando sua desaprovação ou decepção com a decisão dele. Essa conversa pode revelar conflitos de valores ou ideias dentro da comunidade religiosa, gerando tensão entre os envolvidos. Tião se despede emocionado dos filhos e de Joana na antiga casa de Jacutinga, preparando-se para seguir em busca de seus sonhos e objetivos pessoais. Essa despedida marca um momento de transição em sua vida, repleto de esperança e determinação para enfrentar novos desafios e perseguir suas aspirações. Eliana compensa Damião financeiramente após passarem a noite juntos, evidenciando uma transação comercial envolvendo serviços íntimos. Essa troca de dinheiro pode representar diferentes contextos, como um acordo prévio ou uma expressão de gratidão por seus serviços. Norberto informa José Inocêncio que Rachid não revelou o motivo de sua viagem a Ilhéus, destacando uma lacuna de informação que pode despertar suspeitas ou curiosidade sobre as atividades de Rachid. Essa revelação pode desencadear uma investigação ou uma série de questionamentos sobre os motivos por trás da viagem. Rachid tenta conquistar Dona Patroa, mostrando interesse ou fazendo investidas românticas em direção a ela. Essa abordagem pode gerar tensão ou conflito, especialmente se Dona Patroa não estiver interessada ou se sentir desconfortável com as investidas de Rachid. João Pedro se recusa a emprestar dinheiro para Bento pagar suas dívidas e estabelece uma condição: só negociará com o irmão se ele concordar em vender suas terras. Essa decisão demonstra uma postura firme e pragmática de João Pedro, que busca proteger seus interesses financeiros e utilizar a situação como uma oportunidade para expandir seus próprios negócios. Pastor Lívio encontra Tião na estrada e, com compaixão, o leva de volta para casa. Joana expressa sua gratidão sincera ao pastor Lívio pelo gesto generoso e pela ajuda em trazer Tião de volta em segurança. Essa cena pode representar um momento de reconciliação e solidariedade entre os personagens. Pitoco e Neno tomam a decisão de ir atrás de Teca na Bahia, possivelmente impulsionados pela preocupação com ela ou pela vontade de ajudar em uma situação difícil. Essa jornada pode representar uma aventura emocionante e cheia de desafios para os personagens, enquanto buscam encontrar e ajudar Teca em sua jornada. José Inocêncio escuta quando Inácia compartilha com Buba que elas não têm controle sobre o que acontecerá na vida de Teca. Essa conversa pode refletir uma sensação de impotência diante das circunstâncias ou a resignação diante de um destino que parece inevitável. Essa percepção pode gerar reflexões sobre o poder das escolhas e do destino na vida das pessoas. Inácia confessa a Buba que está ciente de que o filho de Teca não é de José Venâncio. Essa revelação pode desencadear uma série de reações e consequências, incluindo confrontos emocionais e a necessidade de lidar com a verdadeira paternidade da criança. Essa revelação pode também afetar as relações entre os personagens envolvidos. Terça-feira, 4 de junho. Inácia compartilha com José Inocêncio que Teca sente saudade de seus amigos, destacando um aspecto humano e emocional da situação de Teca. Essa conversa pode despertar compaixão ou reflexões sobre as relações interpessoais e o impacto das conexões sociais na vida das pessoas. Lu tenta convencer Bento de que a proposta de João Pedro para comprar suas terras pode ser uma solução viável para quitar suas dívidas. Essa tentativa de persuasão pode envolver argumentos sobre os benefícios financeiros e a estabilidade que essa transação poderia proporcionar a Bento, ajudando a superar suas dificuldades financeiras. Ritinha desabafa com Inácia sobre o comportamento distante de Damião, expressando sua frustração e preocupação com a falta de proximidade emocional entre eles. Essa conversa pode revelar tensões ou desafios em seu relacionamento e estimular reflexões sobre como melhorar a comunicação e a intimidade entre o casal. Damião intimida qualquer pessoa que tente se aproximar de Eliana, deixando claro que ele está disposto a abandonar tudo para acompanhá-la até o rio. Essa postura demonstra uma proteção excessiva por parte de Damião em relação a Eliana, e pode refletir um comportamento possessivo ou controlador. Dona Patroa aconselha Eliana a deixar o vilarejo, possivelmente sugerindo que essa seja a melhor maneira de ela encontrar paz ou evitar conflitos. Esse conselho pode ser motivado por preocupações com a segurança ou bem-estar de Eliana, ou até mesmo por desejos de protegê-la de situações adversas que possam surgir no local. Augusto recusa o pedido de empréstimo de Bento,
talvez preocupado com os riscos financeiros envolvidos ou por não concordar com os motivos apresentados por Bento para solicitar o empréstimo. Essa recusa pode criar tensões ou desafios adicionais para Bento na busca por solucionar suas dificuldades financeiras. Bento fica sem saber o que dizer quando Sandra lhe pede para advogar em favor de Dona Patroa no processo do divórcio. Essa solicitação pode deixá-lo desconfortável ou em conflito, pois ele pode se ver dividido entre sua lealdade à família e sua ética profissional como advogado. Essa situação pode gerar uma reflexão profunda sobre suas escolhas e valores. Inácia aconselha José Inocêncio a não envolver Bento no caso de Dona Patroa e Egídio. Esse conselho pode ser motivado pelo desejo de proteger Bento de possíveis consequências negativas ou conflitos decorrentes do envolvimento em assuntos delicados da família. Inácia pode considerar que manter Bento afastado do caso é uma forma de preservar sua integridade e paz de espírito. Quarta-feira, 5 de junho. Bento hesita em aceitar defender Dona Patroa no acordo de separação com Egídio, talvez ponderando sobre os desafios éticos e emocionais envolvidos em representar um dos lados de um conflito tão próximo de sua família. Essa hesitação pode ser reflexo de uma série de considerações pessoais e profissionais, incluindo dilemas morais e preocupações com possíveis repercussões futuras. Kika comunica a Eliana que está se mudando com Heriberto para São Paulo, compartilhando a notícia sobre essa grande mudança em sua vida. Essa revelação pode gerar uma série de emoções em Eliana, desde surpresa até tristeza ou até mesmo felicidade pela amiga. Essa conversa pode marcar uma despedida ou uma transição significativa na relação entre elas. Tião e Pastor Lívio têm uma conversa sobre as passagens da Bíblia, discutindo talvez sobre interpretações, significados ou ensinamentos das Escrituras Sagradas. Esse tipo de diálogo pode envolver reflexões espirituais, trocas de experiências de fé e busca por entendimento mais profundo sobre os ensinamentos religiosos. Essas conversas podem fortalecer o vínculo entre os personagens e proporcionar crescimento espiritual mútuo. Egídio deixa claro a Dona Patroa que não concederá o divórcio, evidenciando uma postura obstinada e inflexível em relação à situação. Essa atitude pode gerar tensão e desafios adicionais para Dona Patroa, especialmente se ela estiver buscando encerrar legalmente seu relacionamento com ele. Essa recusa de Egídio pode ser motivada por uma série de razões, como questões emocionais, financeiras ou de controle. Bento confessa a José Inocêncio que não fez o exame da OAB, revelando um segredo que pode abalar sua relação profissional e pessoal com José Inocêncio. Essa revelação pode desencadear uma série de consequências, incluindo decepção, perda de confiança e até mesmo questões legais, dependendo das circunstâncias. Essa conversa pode ser um momento crucial de honestidade e enfrentamento das consequências de suas ações. José Inocêncio toma a decisão de expulsar Bento de casa apenas com a roupa do corpo, um gesto severo que demonstra a gravidade da situação e a intensidade de suas emoções. Por outro lado, João Pedro oferece apoio ao irmão, acolhendo-o na casa de Morena. Essa mudança repentina na dinâmica familiar pode gerar uma série de emoções e conflitos entre os personagens, enquanto enfrentam as consequências dessa ruptura e buscam novos caminhos para seguir adiante. Lu descobre por meio de Zinha que Bento não é advogado, uma revelação que pode abalar sua confiança e sua percepção sobre ele. Essa descoberta pode gerar uma série de questionamentos sobre a integridade e as motivações de Bento, especialmente se ele havia mentido ou escondido essa informação de Lu anteriormente. Essa revelação pode ter um impacto significativo no relacionamento entre eles e nas dinâmicas dentro do vilarejo. Zinha, Morena e Deocleciano se apresentam no Forró Bodó, um evento animado onde Zinha se encanta por Joana. Essa conexão pode despertar sentimentos e emoções inesperadas em Zinha, criando uma dinâmica interessante entre os personagens. Esse encontro pode marcar o início de um interesse romântico ou de uma amizade especial entre Zinha e Joana, adicionando uma nova camada de complexidade às relações dentro da comunidade. Norberto, Pastor Livio e Bento se deparam com du Patoco e Neno na venda, criando encontro inesperado entre os grupos. Essa situação pode gerar surpresa e curiosidade, levando a interações interessantes entre os personagens. Dependendo do contexto, esse encontro pode resultar em diálogos animados, trocas de informações ou até mesmo conflitos, dependendo das relações e dos interesses envolvidos. Quinta-feira, 6 de junho. Pastor Lívio se prontifica a levar Du e seus amigos até a fazenda de José Inocêncio, oferecendo sua ajuda e servindo como um elo entre os dois grupos.
Essa decisão pode abrir espaço para novas interações e desdobramentos na trama, à medida que os personagens se encontram em um ambiente diferente e lidam com as consequências dessa aproximação. Inácia demonstra sinais de desconfiança em relação a Du, possivelmente detectando algo que a faz sentir-se insegura ou cautelosa em sua presença. Enquanto isso, Morena percebe o interesse da afilhada por Joana, observando sinais de atração ou curiosidade em sua interação com a outra mulher. Essas observações podem indicar novos desenvolvimentos nos relacionamentos entre os personagens, potencialmente influenciando suas ações e decisões futuras. Pastor Lívio informa Augusto e Inácia que Bento está temporariamente hospedado na venda de Norberto, compartilhando essa atualização sobre o paradeiro do filho de José Inocêncio. Essa comunicação pode desencadear uma série de reações e reflexões entre os personagens, dependendo de seus sentimentos e relacionamentos com Bento e com a família de José Inocêncio. Morena aconselha Bento a não deixar escapar a oportunidade de ter Lu em sua vida, possivelmente reconhecendo o valor do relacionamento deles e incentivando-o a agir de acordo com seus sentimentos. Esse conselho pode refletir a percepção de Morena sobre a importância do amor e das conexões pessoais, encorajando Bento a seguir seu coração e buscar a felicidade ao lado de Lu. Essa conversa pode ter um impacto significativo nas escolhas e nas dinâmicas de relacionamento dos personagens. Dona Patroa observa Eliana saindo com Egídio de carro na vila, uma cena que pode despertar preocupação, curiosidade ou até mesmo desconfiança. Essa observação pode levantar questões sobre o relacionamento entre Eliana e Egídio, especialmente se houver uma história complicada ou tensões não resolvidas entre eles. Essa situação pode ter um impacto nas relações dentro da vila e gerar especulações entre os moradores. Joana critica Tião por sonhar alto demais, expressando talvez uma preocupação sobre expectativas irreais ou planos grandiosos que podem ser difíceis de alcançar. Essa crítica pode surgir de uma perspectiva de realismo ou pragmatismo, e pode refletir diferenças de opinião ou prioridades entre os personagens. Essa interação pode gerar reflexões sobre os objetivos e as aspirações de Tião, bem como sobre o modo como ele os comunica aos outros. Du, Neno e Pitoco chegam à fazenda, trazendo consigo uma onda de alegria que contagia Teca, deixando-a radiante com a presença dos amigos. Esse encontro pode representar um momento de felicidade e união entre eles, reforçando os laços de amizade e criando uma atmosfera calorosa e acolhedora na fazenda. A chegada dos amigos pode trazer novas energias e emoções para Teca e os outros personagens, oferecendo uma pausa bem-vinda nas tensões do cotidiano. Du mantém uma postura fria com Teca, um comportamento que levanta suspeitas e preocupações em Inácia, que pressente que ele não é uma boa pessoa. Essa percepção pode ser baseada em intuições ou em observações específicas do comportamento de Du, que podem sugerir atitudes ou intenções questionáveis. Essa dinâmica entre os personagens pode criar tensões adicionais e desconfianças dentro do grupo, especialmente se as suspeitas de Inácia se mostrarem verdadeiras ao longo da história. Buba sugere a Teca que elas contêm a verdade para Zé Inocêncio, possivelmente indicando que a transparência e a honestidade podem ser a melhor abordagem para lidar com a situação em que estão envolvidas. Essa sugestão pode refletir o desejo de Buba de resolver os problemas de forma ética e resolver qualquer conflito ou segredo que esteja causando tensão entre os personagens. Contar a verdade pode ser uma maneira de aliviar o peso de um segredo e evitar consequências negativas no futuro. José Inocêncio permite que Du, Pitoco e Neno fiquem na fazenda, uma decisão que pode gerar reações diversas entre os residentes. Enquanto isso, Mariana repreende Inocêncio por tomar essa decisão sem consultá-la, indicando possíveis tensões ou discordâncias dentro do relacionamento deles. Essa situação pode desencadear um conflito entre os personagens e levantar questões sobre autoridade e comunicação dentro da família. Sexta-feira, 7 de junho. Tião e Bento se unem para pintar a fachada da escola, trabalhando juntos em um projeto que pode trazer benefícios para a comunidade. Essa colaboração pode representar um momento de reconciliação ou cooperação entre os personagens, oferecendo uma oportunidade para construir laços mais fortes e superar diferenças passadas. Além disso, essa atividade pode contribuir para o embelezamento do ambiente escolar e promover um senso de orgulho e pertencimento na comunidade local. Eliana inicia uma conversa sedutora com Egídio, demonstrando sutileza e charme em suas interações enquanto já planeja tirar proveito de uma possível aliança com o coronel. Essa abordagem estratégica pode indicar que Eliana está pensando em seus próprios interesses e vantagens ao se envolver com Egídio, mostrando uma disposição para manipular a situação em seu favor.
Essa dinâmica pode criar tensões e complexidades adicionais nos relacionamentos entre os personagens, à medida que os jogos de poder e as motivações ocultas entram em jogo. Teca pede a Morena para permitir que os amigos fiquem na fazenda, buscando apoio e compreensão em sua solicitação. Essa conversa pode refletir a importância dos laços de amizade e solidariedade para Teca, que deseja ajudar seus amigos em um momento de necessidade. Ao envolver Morena na decisão, Teca demonstra consideração pelos interesses e necessidades de todos os envolvidos, buscando chegar a uma solução que beneficie a todos na comunidade da fazenda. Zinha testemunha Tião beijando Joana e fica triste com a cena. Esse momento pode representar uma reviravolta emocional para Zinha, provocando sentimentos de decepção, mágoa ou até mesmo ciúmes. Essa situação pode gerar conflitos internos para Zinha, confrontando-a com a realidade de seus próprios sentimentos e desejos em relação a Tião. Teca e Du se envolvem em uma discussão, possivelmente devido a diferenças de opinião, tensões acumuladas ou desentendimentos recentes entre eles. Essa discussão pode refletir conflitos de personalidade ou valores entre os personagens, levando a trocas de palavras acaloradas e emoções à flor da pele. Joana desabafa com Eliana, compartilhando todas as experiências negativas e tentativas prejudiciais que Egídio fez contra ela. Esse momento de confidência pode representar um momento de apoio e empatia entre as duas personagens, com Joana buscando conforto e conselho em relação às suas dificuldades com Egídio. Eliana, por sua vez, pode oferecer apoio e encorajamento a Joana, fortalecendo sua conexão e solidariedade em face das adversidades. Essa conversa pode também lançar luz sobre o verdadeiro caráter de Egídio, despertando preocupações e planos de ação para proteger Joana e lidar com o comportamento prejudicial de Egídio. Teca decide abrir seu coração para Morena, revelando que Du é o verdadeiro pai de seu bebê. Essa revelação pode representar um momento de grande vulnerabilidade e confiança entre as duas, mostrando a profundidade do relacionamento delas e a importância de compartilhar segredos íntimos. Para Teca, essa conversa pode ser um passo crucial para lidar com as consequências de sua gravidez e buscar apoio emocional e prático de alguém em quem confia. Enquanto isso, para Morena, essa revelação pode levantar questões sobre lealdade e compaixão, desafiando-a a encontrar maneiras de apoiar e ajudar Teca em sua jornada. Egídio provoca a ira de José Inocêncio ao levar Eliana para discutir o inventário de Venâncio com o ex-sogro, em troca da assessoria jurídica de Bento para a dona patroa. Essa ação de Egídio pode desencadear uma reação intensa de José Inocêncio, levando a conflitos e tensões entre os dois personagens. Sábado, 8 de junho. Eliana confirma a José Inocêncio que Egídio se ofereceu para prestar assistência jurídica no inventário de seu ex-marido. Essa confirmação pode desencadear uma série de reações e emoções em José Inocêncio, incluindo desconfiança, raiva ou preocupação com as intenções de Egídio. Além disso, isso pode complicar ainda mais as relações entre os personagens, à medida que questões de lealdade e interesse próprio entram em jogo. Essa revelação pode ter implicações significativas para o enredo, influenciando as decisões e os rumos dos personagens no futuro. Mariana alerta Eliana sobre Egídio, possivelmente compartilhando preocupações ou revelando informações que sugerem que Egídio pode não ser confiável. Esse alerta pode ser motivado por observações pessoais de Mariana sobre o comportamento de Egídio ou por informações que ela recebeu de outras fontes. Para Eliana, essa advertência pode provocar uma reavaliação de sua relação com Egídio e levantar questões sobre sua confiança nele. Essa interação entre Mariana e Eliana pode ser um momento crucial na história, influenciando as escolhas e decisões de Eliana em relação a Egídio e suas próprias circunstâncias. Inácia aconselha José Inocêncio a resolver a partilha diretamente com Eliana, possivelmente sugerindo uma abordagem mais direta e transparente para lidar com a questão. Esse conselho pode refletir uma preocupação de Inácia em evitar conflitos prolongados ou complicações legais desnecessárias, buscando uma solução que beneficie ambas as partes de forma justa e eficiente. Para José Inocêncio, essa sugestão pode representar uma oportunidade de encontrar uma resolução amigável para a situação, ao mesmo tempo em que preserva as relações interpessoais e evita confrontos desnecessários. Teca tem uma visão perturbadora do Bumba, sentindo-se perseguida ao entrar na antiga casa de Maria Santa. Essa experiência pode desencadear um turbilhão de emoções e sensações de medo, ansiedade e desconforto para Teca. A presença do Bumba, seja real ou imaginária, pode evocar lembranças traumáticas ou instintos de sobrevivência, levando-a a questionar sua própria segurança e sanidade.
Essa visão pode ter implicações significativas para a jornada de Teca, influenciando suas ações e decisões futuras enquanto ela tenta entender o significado por trás dessa experiência e lidar com seus efeitos emocionais. Damião intercede para separar a briga entre Pitoco e Du, assumindo o papel de mediador na situação. Sua intervenção pode refletir um desejo de evitar conflitos físicos e resolver a disputa de forma pacífica. Ritinha demonstra interesse por Du durante o forró, flertando com ele de forma sutil e provocativa. Esse flerte pode envolver gestos, olhares ou comentários sugestivos, indicando uma atração mútua entre os dois personagens. Para Ritinha, essa interação pode representar uma tentativa de estabelecer uma conexão romântica ou simplesmente divertir-se durante o evento. Já para Du, esse flerte pode despertar sentimentos de admiração ou curiosidade em relação a Ritinha, criando uma dinâmica de paquera entre os dois. Mariana inadvertidamente escuta a conversa entre Bento, Augusto e Buba sobre o DNA do filho de Teca. Essa escuta pode ocorrer de forma casual, enquanto Mariana está por perto, ou pode ser resultado de uma situação em que ela estava escondida ou passando despercebida pelos outros personagens. Ao ouvir essa conversa, Mariana pode ser confrontada com informações surpreendentes e potencialmente perturbadoras sobre a paternidade do filho de Teca, o que pode levantar questões sobre confiança, lealdade e segredos. Nasce é tomada por uma visão perturbadora de Quitéria costurando a roupa do Bumba. Essa visão pode ser intensa e vívida, despertando uma profunda sensação de inquietação e preocupação em Inácia. A imagem de Quitéria envolvida com o Bumba, uma figura misteriosa e muitas vezes associada a eventos sobrenaturais, pode evocar temores antigos e supersticiosos. Mariana tenta persuadir José Inocêncio a realizar o exame de DNA no filho de Teca. Sua abordagem pode envolver argumentos sobre a importância da verdade e da justiça, bem como o impacto que essa revelação pode ter sobre todos os envolvidos. Mariana pode destacar a necessidade de esclarecer a paternidade da criança para evitar conflitos futuros e garantir que todos os interessados tenham conhecimento da verdade. Du demonstra interesse por Ritinha, possivelmente atraído por sua personalidade, charme ou beleza. Esse interesse pode ser evidenciado por meio de gestos sutis, como olhares prolongados, tentativas de iniciar conversas ou até mesmo flertes diretos. Diocleciano busca Zinha para conversar sobre Joana, possivelmente compartilhando preocupações ou impressões sobre ela. Essa conversa pode envolver reflexões sobre o comportamento ou ações de Joana, buscando entender melhor sua situação ou suas intenções. Enquanto isso, Du se vê em uma situação tensa ao ser ameaçado por Damião com uma faca. Essa ameaça pode surgir de conflitos pré-existentes entre os personagens ou de novas circunstâncias que os colocam em oposição. Aqui finalizamos o resumão de hoje. Valeu, noveleiros! Comente qualquer coisa aqui embaixo.